Atenção, hein? A OAB acaba de exigir de Alexandre de Moraes que libere as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai no cárcere doméstico. Vocês sabem, o Alexandre de Moraes, nessa segunda, mesmo diante de críticas de vários ministros do STF, de ministros ligados a ele do STF, o Alexandre de Moraes decretou a proibição de Flávio Bolsonaro visitar o pai por 90 dias. Por 90 dias. Coincidentemente, esse período é o mesmo período que nos levará até o final do primeiro turno, ou seja, Flávio Bolsonaro só poderá visitar o pai após o final do primeiro turno. É uma decisão, assim, com um jeitão de interferência na campanha, nas eleições, uma coisa de louco, viu? Uma coisa realmente terrível. Muito bem, mas Flávio, vocês sabem que Bolsonaro está em prisão domiciliar e há grandes restrições para qualquer pessoa entrar lá, inclusive para os filhos, como Carlos, etc, etc. O Flávio vinha podendo visitar o pai, vocês já sabem, todos os dias, por no máximo até meia hora, mas na condição de advogado. O Flávio é bacharel em direito, é advogado, tem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, está ativa a direitos, lá, e o Flávio, então, pegou procuração do pai e é habilitado no processo de execução penal do pai. Por isso que ele podia acessar a prisão domiciliar. Tá? Porque a gente fala, domiciliar, é uma prisão, ainda mais que tem aquela carcereira lá que é braba, né? Amiga da Damares. A mimimi. Muito bem. A Damares já falou, se você, eleitor que votou nela, você viu ontem ela de vermelho, a caráter, chamando os bolsonaristas de aloprados, ela disse, quem criticar, eu já estou me unindo à Soraya Tronic, a advocacia também do Senado, estão elaborando peças, ela disse assim, vai criticar, aliás, vai processar quem a está criticando. Essa é a Damares, viu? O Flávio, na condição de advogado, vinha podendo, com base em lei federal, que é o Estatuto de Ordem da Advocacia, vinha podendo exercer a sua prerrogativa em prol do direito do pai, que é seu cliente, e visitá-lo todos os dias. Aí o Flávio, vocês sabem, leu numa live no domingo uma carta escrita pelo pai. Ele disse bem numa live posterior, que essa foi a 5ª carta que o pai publicou, foi lida anteriormente outras por Michele, e nunca tinha problema. O Lula escreveu carta, o Haddad utilizou a carta na campanha, e não tinha problema nenhum. Pois bem, então o Xandão resolveu isolar Bolsonaro completamente aproveitou o ensejo dessa carta e disse Eureka! Agora, como diria a Janja, o Xandão tá falando do Janjês, agora eu se armo, isolo o Bolsonaro de vez, kkkk. Só que não é tão simples assim. Veja, a ideia do Xandão, do ponto de vista dele, pareceu genial. Por quê? O Flávio era a única pessoa que, vinha estando com o Bolsonaro todos os dias. Entrava lá, conversava com o pai. Bom, o Bolsonaro estava fazendo, para vocês terem uma ideia, um mapeamento. E seria divulgada uma lista do Bolsonaro dizendo, olha, para senadores em tal estado eu apoio fulano e tal, Beltrano, para deputado, ciclano, tal. E isso vinha com força. Quer dizer, a palavra do Bolsonaro, que ungia aliados nos diferentes estados, e não só para presidente e vice-presidente da República, e ungia aliados nos diferentes estados, tinha um peso aglutinador, e tinha um peso de organização, tinha um peso de força política e eleitoral para, de fato, fazermos uma maioria na Câmara de conservadores, uma maioria no Senado de conservadores. Prestem atenção. E também nas Assembleias Legislativas, nas câmaras estaduais. Então prestem atenção. Não pense você que o Moraes, e quem também está com ele, com essa decisão visou apenas melar a candidatura do Flávio. Visa-se melar também aquele Senado conservador, capaz de fazer impeachment a partir de 2027. Porque é o seguinte,
isolando, e agora ele buscou isolar completamente o maior líder da direita. Essa voz aglutinadora, isolada, significaria uma grande perda, e pode significar ainda, viu? Uma grande perda, como diria a Janja, uma grande perca, uma grande perda no resultado final das urnas, do número de senadores conservadores, do número de deputados federais conservadores. Por quê? Porque, de fato, amordaçado agora estaria o maior cabo eleitoral de todos, que é o Bolsonaro. Tá? Então, a princípio, é genial. Ministros do STF, até mesmo os mais ligados a Moraes, exagerou completamente, isto é inconstitucional e é ilegal. Os juristas sérios que não comem do dinheiro do povo junto aos esquerdistas também reconhecem o óbvio, isto é inconstitucional e é ilegal. A própria velha lei, mas ainda em vigor, a que praticamos todos os dias ainda nos processos de execução penal, a lei de execuções penais garante ao preso o direito de se comunicar por meio de cartas com o exterior do cárcere, com a sociedade lá fora. E também garante ao preso outras formas de comunicação. Isto porque, em primeiro lugar, o preso, quando está preso, pagando pena, de fato, alguns direitos seus estão restringidos, mas a lei não o socialmente, não civilmente. O preso continua tendo o direito a existir, e a existir em várias searas da vida, inclusive emitindo opiniões políticas, por meio de cartas. Sim, senhor. O Bolsonaro está preso, e não enterrado pelos 27 anos. Está preso. É por isso que a lei de execuções penais, Alexandre de Moraes, garante o direito de ele se comunicar, inclusive por meio de cartas. Não precisa nem dizer a vocês que o artigo 5º da Constituição, em vários incisos, também garante esse tipo de manifestação. E isto foi respeitado em benefício do Lula, e hoje ainda é respeitado em benefício de João, Maria, quem quer que seja, Marcola. Pelo amor de Deus. Bom, esse é um aspecto. O Moraes visou realmente meter a carecona na eleição. Tá com jeitão disso. Se não for, peço perdão, desculpa, magnânimo. Agora, o outro lado. Nós temos o que aí? Usurpação de prerrogativa de advogado. Para que existem, segundo a Constituição, artigo 133, e a derivação disso na lei federal, que é o nosso Estatuto de Ordem, para que existem as garantias, as prerrogativas para o advogado poder exercer a sua função essencial de administração da justiça? A prerrogativa do advogado, inclusive essa de visitar o cliente no cárcere. A prerrogativa do advogado existe para garantir os direitos da cidadania. É por isso que se tem que proteger as garantias do advogado. Artigo 7º lá da Lei 8.064/94. 8.060/94. Agora veja bem, Estatuto de Ordem. O Flávio havia requerido à OAB, ainda ontem, segunda-feira, para que a OAB se posicionasse para garantir as suas prerrogativas de advogado. Pois é. A OAB acho que fez isso bem a contragosto, que boa parte do diretório é de esquerda, do Conselho Federal. Mas tinha que fazer, senão pegaria muito mal. Tem que defender alguma coisa, né, OAB? Que triste isso. OAB pede que Moraes autorize Flávio a visitar Bolsonaro como advogado. Está fazendo nada mais do que a obrigação. A OAB enviou ao ministro Alexandre de Moraes ofício, no qual defende as prerrogativas de advogado e diz que Flávio não é apenas familiar. Isso é óbvio, não é? Acorda, OAB! Acorda, OAB! Isso é o Conselho Federal, hein? A Ordem dos Advogados do Brasil enviou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nessa terça-feira, 14 de junho. Aliás, botou de junho aqui, mas é de julho, viu, Metrópolis? Tá atrasado, tá retardado um mês. Após receber representação do pré-candidato e presidente da República, Flávio Bolsonaro, sobre a decisão que proibiu de visitar o pai por 90 dias, Flávio enfatizou que atua como advogado de Bolsonaro.
No documento, tá vendo? A importância de ser advogado, ainda serve para alguma coisa. No documento obtido pelo Metrópolis, o Conselho Federal da OAB pediu a Moraes que seja assegurada a possibilidade de comunicação pessoal e reservada entre o advogado Flávio e o seu constituinte Jair Bolsonaro, para finalidades estritamente profissionais, observadas as condições de cautela de Vossa Excelência se considerem adequadas, sem prejuízo das demais determinações vigentes. Foi um ofíciozinho bem tacanho, viu? A OAB afirmou que, no caso, Flávio Bolsonaro não se apresenta apenas como visitante ou familiar custodiado, mas como advogado constituído. Essa condição jurídica exige que a eventual restrição de natureza pessoal não impeça, de forma absoluta, o contato necessário ao desempenho de sua atividade profissional, declarou o ofício da entidade de ordem. O Conselho Federal enfatizou que a atuação do órgão decorre exclusivamente de sua missão. Tá pedindo desculpa, bicho. Tá se justificando para Moraes. Ô, imperador, pelo amor de Deus, desculpa tá mandando esse ofício, mas é minha atribuição. Desculpa aí, por favor. Na hora de nos indicar para alguns conselhões, para o CNJ, para tribunais, por favor, esqueça disso. É porque senão a população vem para cima de nós. Que coisa horrível. Que pachorra. O Conselho Federal enfatizou que a atuação do órgão, nesse caso, decorre exclusivamente de sua missão missional de defesa das prerrogativas profissionais. Pediu desculpa, pediu pinico. Pinico de 5,5 litros. Sempre que regularmente provocado por advogado. Porque Flávio provocou, Flávio que provocou, quando a gente fala, não é sentido de provocar coloquial, não. Provocar é instar. Provocar é aquele que toma iniciativa de pedir uma providência, né? Sempre que regularmente provocado por advogado, o conselho, né, que noticie possível restrição ao exercício da profissão, independentemente das pessoas envolvidas na natureza do processo ou de quaisquer circunstâncias externas à questão estritamente profissional examinada. A presente manifestação possui caráter exclusivamente institucional e busca assegurar a observância das prerrogativas da advocacia, sem interferência no método da execução penal ou nas medidas determinadas por esse Supremo Tribunal Federal. Você, do outro lado, entendeu que a OAB se mijou toda, não foi? O documento é assinado pelo... Desculpa aí, OAB, leva mal, não. O documento é assinado pelo presidente do Conselho Federal da OAB em substituição, Délio Lins e Silva Júnior, e Procurador Nacional da Defesa das Prerrogativas, Alex Sachs. Entenda o caso. Cadê o outro? Tá de férias? Tá nas Bahamas, o Beto Simonetti? Tá nas Bahamas, o Beto Simonetti? Que quem está aqui é o Délio Lins e Silva Júnior? Essa família Lins e Silva Júnior, rapaz, é de pedigree da Advocacia Nacional. Está tão tacanha, tão tímida, não é? Defender a Constituição lá diante dos milicos nos anos 60 e 70 era fácil, porque aí você tacava lutaco nos milicos. Mas agora, quando os companheiros de ideologia estão transformando o Brasil num regimão, aí fica pedindo pinico no ofício. Que coisa, viu? Olha, eu tenho tanta vergonha dessa gente. Cruz credo. Dê seu like aí. Inscreva-se, confira a sua inscrição, comente e compartilhe. Vai aparecer o botão hypar. Você pega seu dedão e senta no botão hypar para esse vídeo chegar aí, até a estratosfera. Bater a aba, seja membro. É o seu. Vale a pena ou não vale se tornar membro desse canal? Às vezes a gente fala umas verdades aqui. Torne-se membro. Bater a aba, seja membro.